Olha aí, anjos, dando continuidade agora. A gente vai falar dessa estabilidade política, não é? De que forma isso, na verdade, acabou, não é, surgindo. Tá aí o tópico, não é? Estabilidade política, ele fala, Dom Pedro II atendeu aos interesses da elite. E aí dois partidos são destacados, o Partido Conservador e o Partido Liberal, não é? Então, o que vocês têm que compreender é que após a antecipação da maioridade, né, ali em 1840, de Dom Pedro II, né, ele nomeou um gabinete ministerial, né, formado apenas pelo Partido Liberal. Olha aí. Então, logo, nesse primeiro momento, tu percebe que ele estava aliado ao Partido Liberal. Tanto é que ele vai denominar, né, esse partido, né, esse ministério, melhor dizendo, né, esse gabinete ministerial, de Ministério dos Irmãos. E quem eram esses irmãos liberais? Eram os irmãos Andrada, o Martim Francisco e o Antônio Carlos Andrada. E também os irmãos Cavalcante. Só que aí tem um problema, não é? Apesar dele ter destituído a Câmara dos Deputados, no qual era composto pela maioria, não é, do Partido Conservador, não é, ele acabou, não é, tendo que mais tarde ceder. Por quê? Porque o Partido Conservador ele tinha ainda muita força para poder, não é, tomar as decisões, as medidas necessárias dentro do Brasil. Então, Dom Pedro II percebe que governar só com o Partido Liberal não seria suficiente para aprovar, não é, aquilo que na verdade ele queria. Não te esquece que essa forma de governo ela é descentralizada. E aí o que ele acaba fazendo? Ele acaba criando, não é, uma prática de revezamento ministerial, onde o Partido Conservador agora ele tem, não é, junto com o liberal, participação de decisão, ele tem autoridade para definir a política dentro do Brasil. Então, olha como é interessante, não é, nós entendermos as práticas políticas, não é? Você pode ter o maior interesse, não é, dentro da sua proposta política enquanto governante, você pode ter a sua ideologia, mas é muito importante os senhores entenderem que para poder, não é, fazer funcionar os meus interesses políticos, os meus projetos, eu tenho que ter maioria dentro do próprio parlamento. Bora pegar hoje. Hoje nós temos o presidente da República, não é? Ele pode ter todas as vontades, todos os projetos, todas as propostas políticas, mas se ele não tiver maioria no parlamento, ali na Câmara dos Deputados, se ele não tiver maioria no Senado, ele naturalmente vai ser derrotado. E como a maioria dos presidentes acaba se articulando para poder ter a maioria? É atendendo, não é, a vários partidos. É atendendo ao partido A, atendendo ao partido B, C, D, enfim. Então, às vezes, você não entende como é que partidos de oposição, né, acabam, né, nesse momento sendo interessante nas votações. Né? É o que acontece, é o tomar lá da cá, não é a troca de favores. São as práticas políticas que nós estamos acostumados no Brasil. Muita gente dizia assim mesmo, pô, o Lula se aliou ao PMDB, não é? O PT se aliou ao PMDB. Mas, pessoal, isso daí, na verdade, é prática política de todos os partidos. Porque o Lula nunca ia conseguir, não é,
definir os seus projetos enquanto presidente se ele não tivesse a maioria. E se tu pegares dentro do contexto, acredito eu que até hoje, dentro do legislativo brasileiro, deputados federais e senadores, o PMDB, ele tem, não é? Ele tinha naquela época e tem até hoje uma bancada muito forte, não é? Um número, não é, muito grande de deputados e um número considerável de senadores. Então por isso que você acaba percebendo essa aliança, mesmo sabendo que são partidos de oposição. O que a gente está observando aqui? Dois partidos. Dom Pedro II, no primeiro momento, era aliado do Partido Liberal. Só que ele percebeu que só com o Partido Liberal seria muito difícil, não é, governar. Então ele acaba se aliando ao Partido Conservador. Agora é muito importante também entender uma coisa. O partido no Brasil, ou os partidos no Brasil, desde sua formação, eles na verdade têm uma nomenclatura mentirosa. O Partido Liberal, de liberal não tem nada. E o Partido Conservador, o próprio nome já está dizendo. Existe um trocadilho que diz que o Partido Liberal é mais conservador do que o próprio Partido Conservador. É muito interessante isso, porque se você olhar esses dois partidos, sabe quem compõe, pessoal, esses dois partidos? A elite no Brasil, como está aí escrito no tópico. Então, na verdade, são duas elites brigando, ou seja, a maioria do povo ela é excluída, a maioria não, o povo é excluído. Então você tem apenas uma briga pelo poder e pelos interesses, o poder político e os interesses econômicos entre duas elites que estão nesses dois partidos. Então no final o que acaba acontecendo? Dom Pedro II acaba atendendo aos interesses dos dois partidos para ele poder governar a forma a qual ele vai querer governar. Tranquilo? Então nessa segunda aula a gente fica por aqui. Peraí, deixa eu só mostrar para vocês como se comportava esse governo. Eu tenho uma imagem aqui para você ver o quanto é descentralizada essa forma de governo. Olha aí, o imperador, né? Abaixo dele você tem o conselho de ministro, mais abaixo, não é, os ministros, e aqui no final a Assembleia Geral, que era dos deputados e senadores. Para você ver o quanto não é a forma de governar de Dom Pedro II não é uma forma centralizada, é uma forma descentralizada. Então, você tem sim a figura do imperador, Dom Pedro II, mas você tem o Conselho de Ministros, ministros e o próprio o quê? E os próprios deputados e senadores, ali na chamada Assembleia Geral. Tranquilo? Então a gente vai ficar por aqui agora, anjos.